Glórias a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero ler aqui Atos capítulo 16, versículo 25 a seguir, a conversão do carcereiro, que nos diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa. Então, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram soldados, dizendo: soltai aqueles homens. Até aqui, né? Então, conhecemos essa história. Paulo e Silas estavam indo para determinado lugar e um anjo apareceu para Paulo e disse: passa a Macedônia e nos ajuda. E Paulo foi, e estando na cidade de Filipos, uma das principais da Macedônia, pregou ali. Uma irmã chamada Lídia se converteu, e Paulo e Silas eram seguidos por uma jovem que tinha espírito de adivinhação, que dava muito lucro para os seus senhores ali. E aquela jovem dizia: estes são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia a salvação. E já Paulo, já cansado daquela opressão, daquela perturbação maligna, mas embora fosse uma verdade que o demônio falava na boca daquela jovem, mas a origem era maligna, né? Então Paulo, se voltando, ordenou aquele espírito que saísse daquela jovem, em nome de Jesus, e na mesma hora saiu. E os senhores daquela cidade, perdendo o lucro que aquele espírito dava, aquele espírito de adivinhação, eles interrogaram ali, foram e descobriram que foi Paulo e Silas que tinham expulsado aquele espírito e convenceram os magistrados a prender Paulo e Silas, e darem muitos açoites, diz a Bíblia, rasgando as suas vestes, açoitaram com varas. E depois prenderam Paulo e Silas na prisão. Então Paulo e Silas estavam presos por ter expulsado um demônio. Não é por fazer coisa errada. Por ter feito a obra do Senhor, por ter libertado uma jovem. E perto da meia-noite, sem luz elétrica, sem recurso, com os pés amarrados no tronco, presos, com os lombos feridos a varas, tinham apanhado com muitos açoites de varas. Paulo e Silas estavam certamente sofrendo dores, mas perto da meia-noite eles cantavam louvores a Deus e oravam. Quantos crentes que vêm à luta, eles desistem, desanimam, não cantam, não buscam a Deus. Não precisa nem apanhar para acontecer isso, basta uma pequena discordânciazinha, uma pequena luta,
Eles exigem uma perfeição da igreja, mas não existe do mundo, não exigem do mundo, não exigem da família, não exigem do trabalho, não exigem deles mesmos. Só a igreja tem que ser perfeita, como desculpa para não servirem a Deus. Quantos crentes que agem dessa forma, né? De maneira imatura, de maneira, né, a se condenarem a si mesmo. Mas Paulo e Silas estavam presos e perto da meia-noite cantavam louvores a Deus e oravam. E sobreveio um terremoto, tremeu aquela prisão, aqueles cárceres, louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz aqui, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que de repente, no versículo 26, de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então foi um terremoto muito inteligente, né? Foi um terremoto do poder de Deus. E o carcereiro vendo, acordando com aquele tremor ali, tentou se matar, tentou se cravar a espada, mas Paulo bradou com alta voz e disse: não faça tal coisa, pois todos estamos aqui. Deus, quando faz a obra, faz completa. E aí aquele carcereiro, vendo que nenhum preso tinha fugido, né, porque se alguém fugisse ele teria que pagar com a sua vida, aquele carcereiro, tirando Paulo e Silas para fora, se prostrou diante deles e disse: varões, né, o que tenho que fazer para ser salvo? Aqui no versículo 30, né, tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles responderam: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E pregava a palavra do Senhor a todos que estavam na sua casa, que certamente também foram despertados ali, foram acordados já perto da meia-noite. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Depois levou para sua casa, preparou uma mesa, uma refeição, e no outro dia de manhã, quando amanheceu, os magistrados demandaram soltar. Mas eu quero, né, dar um enfoque aqui no versículo 33. Logo depois de serem lavados os vergões, logo foram batizados, tanto o carcereiro como todos os seus, toda a sua casa. Ou seja, esse batismo foi realizado à noite. Foi feito ainda à noite, antes de amanhecer, irmãos. Então vejam a urgência da obra do Senhor. Paulo, né, se fosse ver, esperaria, não vamos, né, fazer um discipulado, vamos esperar uns dias. Não estou dizendo que é errado fazer o discipulado. Às vezes a pessoa precisa se firmar mais na fé, precisa se libertar de idolatria e tantos outros pecados. Mas o fato é que o carcereiro se converteu, ouviu o evangelho uma única vez, numa noite, e na mesma noite ele e toda a sua casa foram batizados. E hoje a igreja, né, trabalha de forma tão lenta, tão devagar na obra do Senhor. Paulo e Silas tinham a visão de urgência, de fazer a obra, de cantar louvores, mesmo estando com dores, sofrendo dores em decorrência dos açoites. Eles pregaram o evangelho, não se acovardaram, não retrocederam. Mas hoje a gente vê muitos que conhecem a história de Cristo, mas não conhecem o Cristo da história. Paulo e Silas conheciam Jesus, sabiam o preço que o Senhor Jesus pagou pela nossa salvação. Por isso que à meia-noite, mesmo com dores, mesmo tendo apanhado bastante, com muitos açoites, a Bíblia não relata nem a quantidade, só diz que foram muitos açoites. Mesmo assim, eles cantavam e oravam, e Deus pôde operar um grande milagre e salvou aqueles homens ali. Por isso, irmãos, veja a urgência da obra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer um minuto de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos por essa palavra maravilhosa e pedimos, Senhor, dá-nos entendimento
compreensão da urgência e importância da sua obra, de pregarmos o Evangelho e ganhar almas para o seu reino. Abençoa grandemente, Pai amado, a cada irmão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.